Olá pessoal, tudo bem? Bom, semana passada nós conversamos um pouco sobre o conceito de globalização, não é? Vimos um pouco ali suas ideias, as suas relações de origem, né? E principalmente a questão da sua evolução no século XX por conta dos meios de transporte e dos meios de comunicação, não é? Hoje, avançando no capítulo 9 da nossa apostila, nós temos aí o tema, né, aldeia global e o seu reverso. Né? Muito bem, então, quando nós falamos em globalização, né, obviamente a globalização ela trouxe algumas coisas muito interessantes para nós, principalmente o aspecto do contato com outras culturas, outras ideias, a possibilidade de você negociar, né, com o mundo, com outras pessoas ao redor do mundo e algumas facilidades. Mas também, não é? Ela trouxe aspectos negativos, como eu falei semana passada, essa própria questão da pandemia hoje aí do Covid-19 tem ligação com isso, porque as pessoas conseguem se locomover relativamente fácil, né, hoje ao redor do mundo. Você tem hoje um mercado de capitais, por exemplo, que um problema que aconteceu lá na Arábia Saudita já imediatamente reflete no preço do petróleo aqui no Brasil e vice-versa, né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que existem pontos positivos, existem pontos negativos dentro disso, né? E um autor que vai trabalhar muito bem essa questão, sociólogo, e que vai discutir, né, um pouco esse aspecto dos efeitos da globalização, é o Zygmunt Bauman. Né? Acho que todo mundo já ouviu falar dele, eu sempre falo muito bem dele. Né? E ele tem alguns livros, algumas obras interessantes, até que eu indico. Por exemplo, este aqui, Tempos Líquidos, muito bom, muito interessante, tá ok? Para se ler, para entender um pouquinho aí o que ele fala, né, sobre o nosso momento, não é? E esse aqui, o Modernidade Líquida, também muito bom, muito interessante, onde ele vai apresentar mais a essência da teoria dele. Né? Sobre esse aspecto da globalização, eu não tenho aqui o livro que ele fala sobre isso, mas o livro se chama Globalização e as Consequências Humanas, tá? Então, se tiver a oportunidade de ler, ele também é bastante interessante. E o que o Bauman vai colocar é o seguinte, né? Ele vai demonstrar que a globalização, de um certo modo, ela quebrou as barreiras existenciais, né, as barreiras do ponto de vista até das distâncias entre os seres humanos, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, que lá no, sei lá, os anos 80 mais ou menos, dificilmente eu entraria em contato com alguém na China, com alguém, sei lá, né, na Austrália mesmo, não sei que eu tivesse um parente, alguma coisa nesse sentido, ou malemar visse um documentário, alguma coisa do gênero. Hoje isso é relativamente simples, né, de se fazer. Eu posso entrar aqui numa rede social, por exemplo, e procurando eu posso entrar em contato com pessoas ao redor do mundo inteiro que eu nem conheço, não é? Então, o Bauman chama isso, ou dá a esse movimento de comunicação, de possibilidades entre os indivíduos, né, de locomoção e tal, ele chama isso de aldeia global. Né? E num primeiro momento, isso pode parecer uma certa contradição, né? Porque quando a gente pensa a ideia central, a ideia original de aldeia, nós pensamos efetivamente algo pequeno, um pequeno grupo humano de pessoas que se conhecem, né, que desenvolvem ali uma relação de comunidade e que tem fortes laços afetivos entre eles, não é? Só que o que o Bauman quer dizer nesse sentido, ele quer dizer que hoje a humanidade vive, né, de uma forma como uma grande aldeia, exatamente porque as distâncias e os laços foram encurtados. Então, eu converso hoje praticamente como por igual, se eu tivesse numa conversa presencial com alguém que está do outro lado do mundo, por exemplo, através desse vídeo, né? Cada um de vocês está aí na sua casa, cada um de vocês está, né, nos seus afazeres e de um certo modo a gente está em contato, né, dentro dessa pandemia, dentro
dessa dificuldade, né, pelo grupo do Whats e por aí vai. Então vejam que essa aproximação ela só foi possível exatamente, e essa grande aldeia global só foi possível exatamente por conta dessa possibilidade do encurtamento de distâncias, né? Mas ao mesmo tempo isso também traz alguns problemas muito grandes, como o próprio Bauman fala dentro, né, da sua obra, essas relações acabaram, né, a perspectiva dessa aldeia global e da globalização acabou liquefazendo as nossas relações, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? O que o Bauman defende nesse sentido? As relações humanas, de um certo modo, apesar dessa proximidade, apesar da gente poder estar próximo uns dos outros, né, por conta dos meios de comunicação, por exemplo, as nossas relações se tornaram fluídas, se tornaram líquidas, altamente adaptativas, dificilmente por conta própria param num mesmo lugar. Então, né, essa metáfora do líquido que ele usa, ela é muito bem-vinda, muito interessante, porque o líquido é uma coisa que se adapta a qualquer lugar. Se for por uma questão de sozinho, vamos dizer assim, ele não para em lugar nenhum, né, porque ele vai escorrer para todo lado. E nós, de um certo modo, acabamos desenvolvendo, nós acabamos criando uma sociedade muito nessa forma, muito nesse sentido, onde, apesar da gente ter 1 milhão de amigos no Facebook, por exemplo, eu não consigo me relacionar com uma pessoa que está do meu lado. Ou o máximo que eu me relaciono com alguém é por uma curtida numa foto, e se amanhã ele postar alguma coisa que eu não gostei, eu vou lá, excluo, bloqueio, né? E no dia a dia eu não preciso sequer olhar na cara desse sujeito, não é? Então é importante nós termos em mente isto, por quê? Porque esta grande aldeia global, ela, como se diz, não são só flores. Essa grande aldeia do global também acabou criando, né, uma fragmentação dentro das próprias relações humanas, onde hoje você, né, o aspecto muitas vezes até afetivo, é colocado de lado dentro de discussões, de temas, de coisas assim que são verdadeiramente absurdas, não é? E mesmo, né, dentro de toda essa possibilidade, mesmo dentro de toda essa dinâmica social extremamente rápida, né, extremamente fluida que a gente vive, as relações humanas muitas vezes estão se esfacelando, né? A leitura do Bauman é muito interessante, vocês encontram muitos vídeos, né, ele é um autor recente, morreu recentemente. Então vocês encontram muitos vídeos, muitas obras do Bauman, muitas entrevistas com o Bauman na internet. Vale a pena entrar em contato um pouquinho com o trabalho dele, com o pensamento dele, que é um grande pensador contemporâneo, tá ok? Acompanhem a leitura, né, pela apostila do capítulo específico, capítulo 9, e também acompanhe, né, faça os exercícios propostos nesse capítulo de forma a melhor fixar, melhor guardar as informações aqui que a gente discutiu, tá certo? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau.